Hoje é quarta-feira, dia 24 de março de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Comunidade de Fé. O texto base para o nosso estudo de hoje será Isaías capítulo 66, verso 21. Você está no canal, eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Para compreendermos o conteúdo do nosso estudo de hoje, precisamos ler o texto base. O texto base é Isaías capítulo 66, verso 21. O texto diz: Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Você precisa compreender esse texto dentro do contexto daquilo que já estudamos no capítulo 66. Na lição de ontem nós vimos que Deus mostrou a Isaías que logo depois que o Messias viesse e começasse a trazer as bênçãos para a nação, que alguns judeus sairiam pelo mundo para compartilhar essa mensagem, ou essas mensagens a respeito do que o Messias tinha feito para todas as pessoas. Era uma pregação do Evangelho, já nessa altura que estava sendo aqui predita, prefigurada. Entretanto, esse texto está dizendo que quando os judeus retornassem depois dessa pregação, que trariam alguns dos gentios que haviam aceitado o Messias, e esses indivíduos seriam oferecidos a Deus como um sacrifício. Obviamente que aqui não é uma linguagem literal, não é que seriam sacrifícios humanos, não é isso, mas que a vida dessas pessoas seria oferecida como um sacrifício de adoração a Deus. Eles seriam oferecidos como um presente a Deus, por assim dizer. Mas o que o texto de hoje está dizendo é que alguns desses que receberiam a mensagem através desses judeus seriam chamados ou seriam separados dentre os demais para sacerdotes e para levitas. Quando você vai estudar no Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco, os livros de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você vai perceber que o sacerdócio era uma coisa muito sagrada. Nem mesmo pessoas de outra tribo tinham autorização para servir como sacerdotes. A tribo de Levi tinha sido separada para poder ministrar diante do Senhor. Mesmo pessoas muito bem intencionadas, pessoas espirituais, pessoas com conhecimento da palavra de Deus, não tinham autorização para poder servir como sacerdotes. Para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Bom, e para ser sumo sacerdote então, aí tinha que ser da família de Arão. Era tudo muito específico. Para ser um levita que trabalharia no serviço do templo, para ser um sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi. Mas agora, você imagina o susto que as pessoas dos dias de Isaías tomaram, e o próprio Isaías deve ter tomado, quando Deus diz: entre esses gentios que eu estarei trazendo, que virão até mim, vou separar alguns deles para ser levitas e sacerdotes, para ministrarem diante de mim. Uma situação como essa seria completamente impensável, principalmente na mentalidade exclusivista que o povo dos dias de Isaías tinha. Consegue imaginar uma situação como essa? Bem, o fato é que o que Deus agora vai transmitir é que haveria um momento que, dentro da expansão do reino, não haveria diferença entre o judeu e o gentio. Simplesmente aqueles que viessem até o Senhor teriam a possibilidade de poder servir de acordo com os seus dons. É essa a ideia que está sendo transmitida aqui. Bom, você pode imaginar como as pessoas dos dias de Isaías ficariam surpresas se soubessem que um gentio, um não-judeu, chegaria até mesmo a escrever 2 livros que fariam parte do cânon do Novo Testamento. Você pode imaginar, se o Isaías desse essa notícia naquela época, como as pessoas levariam um susto? Eu não sei se você sabe, mas 2 livros do Novo Testamento foram escritos por um indivíduo que não era judeu. É o único não judeu entre os autores do Novo Testamento e da Bíblia como um todo. Estamos falando do doutor Lucas, que escreveu o Evangelho e ao mesmo tempo o livro de Atos. Ele era um gentio, médico, provavelmente médico do próprio apóstolo Paulo,
provavelmente natural de Antioquia da Síria, não era um judeu. E que trabalho fantástico ele acabou fazendo. E quando olhamos então para os indivíduos que Paulo trouxe junto com ele, boa parte deles que não eram judeus, mas que fizeram um trabalho tão fantástico na expansão do Evangelho. Para nós hoje isso não nos causa espanto. Mas Paulo, que foi o apóstolo dos gentios, quando ele resolve pregar para não judeus, a confusão que isso deu em Jerusalém e em outros lugares, você pode imaginar as pessoas dos dias de Isaías como devem ter ficado surpresas com essa ideia. Mas esse texto nos traz uma mensagem muito importante. Para Deus, não importa a origem das pessoas, porque Ele ama a todas de maneira indistinta. E mais do que isso, não importa a classe social, não importa as experiências que o indivíduo teve na sua própria história, se em algum momento ele acabou se afastando de Cristo ou se teve uma vida mais dentro do caminho do Senhor. Não importa as origens. O que importa é se o indivíduo veio até Cristo Jesus. Afinal de contas, ele mesmo disse: todo aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E dentro do plano do Senhor Deus há espaço para todos os que vierem até Ele, para todos os que forem trazidos até Ele, para todos os que forem colocados, ou que colocarem a sua vida diante do altar de Deus como uma oferta de gratidão. Quando compreendemos que Cristo deu a vida por nós, o que se espera daquele que compreende a grandiosidade do sacrifício de Cristo é que ele coloque a sua vida sobre o altar do serviço e diga para o Senhor: Deus, estou à sua disposição, Senhor. E todos aqueles que fazem isso acabam se transformando em levitas e sacerdotes. Não é à toa que o apóstolo Pedro, mais tarde, foi escrever a respeito desse mesmo assunto, e ele disse que o Senhor Deus estabeleceu o sacerdócio de todos os crentes, independente da sua classe, independente da sua origem, independente da sua nacionalidade. O Senhor Deus tem um lugar dentro do seu reino para que possamos servir com os nossos dons e talentos. Eu queria orar, pedindo a Deus para que Ele nos ajudasse a podermos colocar à sua disposição tudo aquilo que temos e somos. Colocar a nossa vida sobre o altar como uma oferta de gratidão, dizendo a Ele: Senhor, faz de mim um sacerdote ou levita, para trabalhar no seu reino, para ministrar no sacerdócio de todos os crentes. Ore comigo enquanto você se entrega a Cristo para isso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem planos para nós e um lugar para nós dentro da tua missão, do teu reino. Colocamos nossa vida sobre o altar, pedindo que o Senhor faça de nós sacerdotes levitas para ministrarem diante do Senhor. Pois em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição. E você?